Então já podemos começar a falar na nossa calorimetria. E para nós falarmos em calorimetria, nós precisamos entrar com o conceito de calor. O que vem a ser calor? Olha, deixa eu dizer um negócio. É fácil a gente entender o conceito de calor. Calor não é uma coisa estática. Calor está sempre em trânsito, se deslocando de um lugar para outro. Da onde para onde? Do corpo de maior temperatura para o corpo de menor temperatura. Mas qual é a condição para que haja troca de calor entre dois corpos? Bem simples, né? Se ele vai do de maior temperatura para o de menor temperatura, para que haja troca de calor, basta que as temperaturas sejam diferentes. Se eu tiver dois corpos à mesma temperatura, não haverá troca de calor. Agora, qual é a unidade de calor? Presta atenção. No sistema internacional, a unidade de calor é o joule. Só que, normalmente, se usam outras duas unidades. Ou a caloria, também é chamada de pequena caloria, e um múltiplo dela, que é a quilocaloria, que alguns chamam de grande caloria, tá? Bom, importante isso? Importante. Mas é mais importante você saber isso aqui, ó, que cada caloria corresponde aproximadamente a 4,2 joules. Hélio, eu vou ter que decorar isso aí? Ó, eu não diria decorar, mas é fundamental que você saiba. Às vezes, alguns examinadores, alguns vestibulares, eles acham que isso aí é um número muito fácil de ser guardado. Bom, entendido o que é calor, então nós vamos definir agora o que vem a ser capacidade térmica de um corpo. Presta atenção que a capacidade térmica será definida para um corpo. E eu não vou entrar ainda com a equação, eu quero raciocinar com você. Presta atenção, vamos imaginar uma jarra contendo uma certa substância, um líquido qualquer aqui. Tudo bem? Esse líquido está a temperatura de 20 graus Celsius. Eu vou pegar, colocar essa jarra em cima de uma chapa quente aí, ó. Olha aí, ó. E eu vou começar a fornecer calor, a chapa, aliás, como ela está mais quente que a jarra, ela vai fornecer calor para a jarra. E ela começa a fornecer calor, e a jarra recebendo o calor, passa para esse líquido, e o líquido aquece até 70 graus Celsius, por exemplo. Tá ok? Então vamos entender? O líquido recebeu uma quantidade de calor que, essa quantidade de calor que acarretou uma variação de temperatura no líquido. Então eu vou dizer que a capacidade que esse corpo tem, esse líquido tem, tá? Pode ser medida assim, a quantidade de calor que ele recebeu, dividido pela variação de temperatura que ele experimentou. Ou Q sobre delta θ. Mas qual foi a variação de temperatura que ele experimentou? A variação de temperatura aí foi de 50 graus Celsius. Primeira coisa que você tem que lembrar, não existe capacidade térmica negativa. Portanto, se o corpo recebe calor, de cara nós vamos falar, calor que o corpo recebe vai ter sinal positivo. E se ele recebe calor, ele está recebendo energia, isso aumenta a agitação molecular, aumentando a agitação molecular, aumenta a temperatura final é maior que a inicial. Se a final é maior que a inicial, a variação vai ter sinal positivo. Então, recebeu calor, calor é positivo. Variação de temperatura positiva. Positivo por positivo, capacidade térmica positiva. Hélio, mas o corpo sempre vai ganhar calor, ele não pode ceder calor? Claro que pode. Ele pode esfriar. Vamos imaginar, então, que a gente retirasse esse corpo daqui, ó, quando eu falo corpo é o líquido, tá? Eu retiro esse líquido junto com a jarra, e ele estava a 70 graus Celsius, e ele novamente volta à temperatura ambiente de 20 graus Celsius. Portanto, ele esfriou. A variação de temperatura agora vai ser menos 50, porque a final é 20, a inicial é 70. Menos 50 graus Celsius, então aqui vai ter sinal negativo, Hélio. Sim, mas aí ele perdeu energia. Se ele perdeu o calor, calor tem sinal, calor perdido, tem sinal negativo. Negativo por negativo dá o quê? Positivo. Então, primeira coisa, não existe capacidade térmica negativa. Tá claro isso? Vamos supor que ele tenha recebido 500 calorias. Ok? Qual vai ser a unidade de capacidade térmica? Bem fácil. Vai ser calorias por grau Celsius. Olha aí, ó.
unidade usual, calorias por grau Celsius. Essa é o que se usa, porque a gente está acostumado a medir temperatura em grau Celsius, usar caloria como unidade usual de calor, mas a unidade oficial no SI é o Joule, que é a unidade de calor, por Kelvin, que é a unidade de temperatura oficial. Então, Joule por Kelvin, tá? É a unidade oficial. Caloria por grau Celsius é a usual, tá? Então, importante, primeiro, cada corpo tem sua característica própria de aumentar ou diminuir a temperatura. E mais, aí tem uma frase que é importante você gravar, mas muito importante mesmo. Fala assim: tudo que demora para esquentar, demora para esfriar. Vou repetir a frase, hein? Tudo que demora para esquentar, demora para esfriar. Portanto, vamos analisar dentro dessa equação aqui, vamos pensar um pouco? Ó, se para variar um pouquinho só a temperatura, precisou ficar muito tempo lá recebendo calor, variou um pouquinho só a temperatura, vai precisar receber muito calor, tem uma grande capacidade térmica. Demora muito para esquentar. Ora, esse corpo também vai demorar muito para esfriar. Tá? E deixa eu falar um negócio para você. Eu costumo comparar a capacidade térmica com a inércia. Lembra o que era inércia? Tendência que todo corpo tem de manter o seu estado de movimento? É parecido. A capacidade térmica é como se fosse a inércia. Tendência que todo corpo tem de manter a sua temperatura. Alguns têm uma tendência maior, outros uma tendência menor. Quem tiver maior capacidade térmica demora mais para esquentar, ou seja, tem uma tendência maior de manter a temperatura. E também demora mais para esfriar, tem uma tendência maior de manter a temperatura. Tá legal? Agora, presta atenção nisso, ó. Eu tenho aqui duas jarras com o mesmo líquido, tá? Eu vou dizer que são dois corpos aqui, ó. O corpo 1 e o corpo 2, inicialmente a 20 graus Celsius. Vou colocá-lo naquela mesma chapa, portanto, eles vão receber calor na mesma velocidade, vamos dizer assim, da chapa, né? É a mesma chapa. Eles recebem as quantidades de calor Q1 e Q2. E eles começam a aquecer, os dois. Aí eu pergunto para você, eles vão sofrer uma variação de temperatura de 50 graus Celsius, e a minha pergunta é, qual deles vai chegar primeiro a 70 graus Celsius? Ou um ou dois? Qual que esquenta mais rapidamente? Um ou dois? É um. Então vamos fazer o seguinte, a gente colocou dois termômetros lá, um em cada um deles. Quando o termômetro chegar a 70 graus Celsius, a gente tira. Legal? Estamos lá medindo, pusemos os dois juntos, estamos medindo. De repente, um chega primeiro a 70 graus Celsius. O que a gente faz? A gente retira o 1 da chapa. Mas o 2 continua lá. Ele vai chegar a 70 também, só que ele vai ficar mais tempo. Se ele vai ficar mais tempo, ele vai receber mais calor do que o 1 para sofrer a mesma variação de temperatura de 50 graus Celsius. Ou seja, o 2 recebeu mais calor do que o 1 para sofrer a mesma variação de temperatura. Opa! Se o delta θ é o mesmo, mas a quantidade de calor do 2 precisou ser maior do que a 1, então posso afirmar que a capacidade térmica do 2 é maior que a capacidade térmica do 1. Entendeu isso? Veja, ele precisou mais tempo lá recebendo calor para sofrer a mesma variação de temperatura. Em outras palavras, ele tem maior tendência de manter a sua temperatura de 20. Ele precisa receber mais calor para conseguir sofrer a mesma variação de temperatura que o outro. Legal? Aí eu pergunto para você, já que a substância é a mesma, o que a jarra 2 tem a mais do que a jarra 1 e que causou essa diferença? Claro, você vai me dizer, tem mais líquido? Sim. Portanto, você vai falar, tem um volume maior de líquido? Sim. Ou seria a massa?
Boa, né? Então presta atenção nisso. A massa de líquido na jarra 2 é maior que a massa de líquido na jarra 1. Portanto, quem tem mais massa tem maior capacidade térmica, já que a substância é a mesma. Tá? Mas aí eu falo um negócio para você. Se eu dividir a capacidade térmica C1 pela massa M1, dividir a capacidade térmica C2 pela massa M2, e assim por diante, sabe o que vai acontecer isso? Isso aqui vai acabar ficando constante. E sabe que constante que é essa? É o que a gente chama de calor específico da substância que o líquido é constituído. Então, olha a diferença. Capacidade térmica a gente fala para corpo. Calor específico a gente fala para substância. Ok? Basta dividir a capacidade térmica pela massa. Aí você tem o calor específico para a substância, independente da massa. Você está dividindo a capacidade térmica pela massa, você está retirando a influência da massa nesse caso. Você está caracterizando o que os dois têm em comum, que é o mesmo líquido, portanto, o mesmo calor específico. A unidade usual de calor específico é calorias por grama por grau Celsius. Vamos ler? Calorias dividido por grama por grau Celsius. É assim que a gente lê. A unidade oficial no SI é o joule por quilograma por Kelvin. Joule por quilograma por Kelvin. Tá ok? Importante? Importante. Agora, atenção. Existem dois tipos de calor que a gente vai identificar agora. O primeiro deles é esse que eu vou falar agora aí, ó, para você, que é o calor sensível. A gente vai dizer que o calor é chamado sensível quando o corpo, ao ganhar ou perder o calor, sofrer variação de temperatura. A gente até diz que calor sensível é aquele que acarreta variação de temperatura. Tá? Então, presta atenção nisso, ó. Se eu trouxer essa massa para cá multiplicando, então capacidade térmica vai ser massa vezes calor específico. Czinho, C minúsculo. Mas nós vimos que capacidade térmica também é calor trocado pela variação de temperatura. Ó, calor sensível, variação de temperatura. Então, se capacidade térmica é massa vezes calor específico, capacidade térmica é calor trocado pela respectiva variação de temperatura, eu posso igualar os dois, e vamos igualar. Então, olha aí, ó. Q sobre delta θ é igual a M vezes C. E se eu levar o delta θ para lá multiplicando, eu posso escrever isso aqui, ó. Então, este calor aqui, Qzão, a gente vai chamá-lo de calor sensível. Esta é a quantidade de calor que, trocada, acarretou na massa M, cuja substância tem calor específico C, uma variação de temperatura Δθ. Tá aí, ó. Alguns chamam essa expressãozinha de que macete. Usam a letra T aqui. Eu não vou usar a letra T para não confundir com tempo e logo, logo você vai entender por quê. Vamos usar a letra θ, porque a FUVEST usa θ, a Unesp, a Unicamp. Em geral, os vestibulares usam a letra θ mesmo, para não confundir com o T de tempo. Tá ok? Lembrou, então? Calor sensível, que macete. Legal? Então, dê uma olhada só nesta questão 2 aí, ó. A temperatura de um corpo de 500 gramas varia conforme ilustra o gráfico. Sabendo que o corpo absorve calor a uma potência constante de 10 calorias por segundo, conclui-se que o calor específico do material que constitui o corpo é, e aí as alternativas. Então vamos lá, o que eu sei? Qual é a temperatura inicial no instante T? Olha, por isso que eu estou usando θ. Se eu usasse T lá, alguém podia confundir e achar que isso aqui era temperatura. Não é instante, é tempo. No instante T igual a zero, a temperatura inicial é essa aqui, ó, θ0. Ok? E em 600 segundos, por exemplo, a temperatura varia e vai até 30 graus Celsius. Olha aí, ó. O que ele quer saber? Ó, sabendo que o corpo absorve calor a uma potência constante de 10 calorias por segundo, conclui-se que o calor específico do material ele quer o Czinho, o calor específico. E ele, como é que eu vou calcular isso? Ele deu a massa? Deu.
Eu tenho a variação de temperatura? Tenho. Lembra do que macete? Ó, o ΔT eu tenho 600 segundos. A variação de temperatura eu tenho 20 graus Celsius. 30 menos 10. Olha aí, ó. Se em 1 segundo ele consome 10 calorias, ou ele absorve 10 calorias, em 600 segundos ele vai absorver que calorias? Multiplicando em cruz, essa regra de 3, isso vai me dar 6.000 calorias. Legal? Lembrando da expressãozinha do que macete, isolando C, eu sempre faço isso. C é igual a Q sobre M delta θ. Pronto. Já vou substituir a quantidade de calor eu tenho, 6.000 calorias. Presta atenção. Eu vou manter o calorias? Vou, porque aqui ele está com calorias por grama grau Celsius. Deixa eu falar. Em calorimetria, quem comanda o show de unidades é sempre quem tem mais unidades. Quem é que tem mais unidade? Calor específico. Caloria por grama por grau Celsius. Então, é ele que você vai prestar atenção e é ele que vai determinar o que você vai usar. Se é caloria por grama grau Celsius, calorias é unidade de calor. Então, o calor tem que estar em calorias. A massa em gramas, a massa está em gramas. A temperatura em graus Celsius, temperatura em graus Celsius. Pronto. Então, aqui é só substituir direto. 6.000 calorias, 500 gramas, 20 graus Celsius. Embaixo vai dar 10.000. 6.000 dividido por 10.000 vai dar 6 dividido por 10, 0,6 calorias por grama grau Celsius. Alternativa C. Matou o exercício. Tranquilo? Vamos lembrar agora quais são as fases da matéria. Alguns falam estados da matéria. Eu digo que são fases. Ok? São 3 as fases da matéria. Fases. Sólida, líquida e gasosa. Ó, sólida, líquida, gasosa, que, honestamente falando, não são as nuvens, gente. Não são as nuvens. Eu coloquei a nuvem aqui, a nuvem não é vapor, hein? Se tem vapor aqui, eu tenho, se eu tenho a nuvem aqui, é porque eu também vou ter vapor d'água. Mas não é, a nuvem não é vapor. Cuidado, hein? Tá? Já vou comentar sobre isso. Então, uma coisa hiper importante, que você tem que lembrar. Toda vez que um corpo, a matéria, numa dada fase, tá? Ela recebe ou cede calor e vai haver mudança de fase, quer mudança de sólida para líquida, líquida para gasosa, ou de gasosa para líquida, líquida para sólida, ou de sólida para gasosa, gasosa para sólida, não importa, tá? Durante esse processo, não há variação de temperatura. Toda energia que ela está ganhando ou cedendo vai ser usada para romper, por exemplo, o retículo cristalino, no caso da fase sólida, passando para a fase líquida. Ou para que haja a formação do retículo cristalino mesmo. Ok? No caso dela estar perdendo calor, ou energia na forma de calor. Então é importante, durante a mudança de fase, não há variação de temperatura, tá? Você sabe me dizer como é o nome desta mudança de fase? Sólida para líquida? Lembrou? Fusão, muito bem. E essa outra aqui agora? Líquida para gasosa. Cuidado. Vaporização, muito bom. Cuidado agora com essa. E essa aqui direta de sólida para gasosa. Ótimo. Sublimação, maravilha. Cuidado agora, hein? E essa aqui de gasosa para líquida? Alguns vão falar liquefação. Cuidado, liquefazer não é isso. Não é isso. Eu posso pegar uma substância, colocá-la no liquidificador, bater e ela mudar de fase e não houve... A mudança aconteceu sem ser dessa forma. Aí é liquefação. Tá? Aí é liquefação. Cuidado com isso. O processo de passar da fase gasosa para a fase líquida chama-se condensação. Cuidado, hein? Condensação. Essa aqui é fácil. Líquida para sólida.
Solidificação. E essa aqui agora, ó, gasosa para sólida. Alguns autores usam o mesmo nome de cima, sublimação. Eu já li autor escrevendo sublimação inversa. O melhor que pode aparecer, o melhor nome é cristalização ou ressublimação. Qualquer um dos dois. Só um detalhe, estas três que estão aqui em amarelo acontecem com o corpo ganhando calor. Então, por exemplo, está na fase sólida, ganha calor, sofre fusão. Está na fase líquida, ganha calor, sofre vaporização. Tá? E aí passa para o estado gasoso. Está na fase sólida, ganha calor, sublimação passa para vapor. Ok? O contrário é cedendo calor. Está na fase de vapor, cede calor, condensa. Passa para a fase líquida. Está na fase líquida, cede calor, solidifica. Passa para a fase sólida. Está na fase de vapor, cede calor, cristaliza ou ressublima. Tá ok? Bom, agora atenção. Conforme a rapidez com que ocorre a vaporização da água, ela pode ser classificada em três formas. A primeira delas é a evaporação. Essa evaporação ocorre a temperatura ambiente mesmo em dias frios, mesmo de noite. Opa, ela não precisa do sol para acontecer. É quando você põe a roupa no varal. Tá? Se você mora em apartamento e o apartamento tem a lavanderia, quantas vezes você não pendurou roupa lá na lavanderia no final da tarde, no início da noite, e no dia seguinte ela estava seca? Então, cuidado, a evaporação, ela ocorre muito lentamente. Ela é muito lenta. A outra fase, a outra forma, aliás, é a ebulição. Está aqui um exemplo. É quando você põe alguma coisa para ferver no fogão. Eu diria que ela é até meio violenta, vamos dizer assim. Olha aí, ó, importante. É o caso aqui que está acontecendo aqui, ó. Ebulição. Cuidado. Tá vendo isso aqui que está subindo? Isso aqui não é vapor, cara. Isso aqui não é vapor. O vapor a gente não vê. Isso aqui é gotícula d'água já condensando. O vapor a gente não vê, tá? E por último, a calefação. Sabe quando você tem uma chapa muito quente e você joga água nela, que forma umas bolinhas d'água, como se estivesse fritando aquela água? Exatamente. Ela é muito violenta do que a ebulição. Ela é muito rápida, tá? Eu dei um exemplo aqui, a gota d'água em chapa bem quente. Então, são os três tipos: evaporação, ebulição e calefação. Bom, já que eu falei para você que a mudança de fase não ocorre variação de temperatura, então não dá para calcular quanto de calor o corpo ganhou ou não. Dá. Dá por causa que existe uma coisa chamada calor latente. E é isso que nós vamos aprender a calcular agora. É o calor trocado durante a mudança de estado físico. Só que esse calor latente depende da substância de que é feita o corpo. Então, eu vou dizer, uma coisa é o calor latente, outra coisa é o calor latente L, de uma mudança de fase de uma dada substância. Cuidado. Calma, calma. Calor latente é o Qzão. Calor trocado durante a mudança de estado. Esse é o Qzão. O calor latente L, que é esse daqui, ó, L, é a razão entre o calor latente e a massa do corpo. Não tem temperatura, porque durante a mudança de fase não há temperatura. Lembrando que o calor Q é em joules e a massa em quilogramas. Isso no SI. Só que usualmente a gente trabalha em calorias por grama. Olha aí, ó. Joules por quilograma ou calorias por grama. Ok? E se eu trouxer essa massa para cá multiplicando? O que vai acontecer? Se eu trouxer a massa para cá multiplicando, eu consigo calcular qual é a quantidade de calor necessária para que ocorra uma dada mudança de fase. Presta atenção. Vai depender da massa do corpo. Quanto maior a massa, mais calor eu vou precisar. E vai depender do calor latente da substância e da transformação. Veja, esse calor latente L depende da mudança de fase. Então, por exemplo,
Se a mudança de fase é fusão, então ele vai ter o calor latente de fusão. Mas se a mudança de fase é vaporização, vai ter, para a mesma substância, vai ter um outro calor latente, que é o calor latente de vaporização. Ok? Então, este é o calor latente. E este é o calor latente da transformação. Tá? E eu vou aproveitar já, para a gente fechar esse assunto, eu vou falar em potência térmica média de uma dada fonte térmica. Potência a gente já sabe o que é. Potência é a rapidez com que uma energia varia num certo intervalo de tempo. Potência é energia variando. Então, calor trocado dividido pelo intervalo de tempo ΔT. Por isso que eu não usei a letra T lá na temperatura, por causa disso aqui, ó. E aí eu vou ter que unidades. Usual, calorias por segundo, ou calorias por minuto, ou no sistema internacional, joules por segundo. Joules por segundo é watt. Ok? Importante saber, potência média, potência térmica, no caso, calor pelo tempo. Ok?